E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, quero pedir, como sempre, aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo vou trazer mais uma vez uma lista de diversas ações. Vai ser 10 empresas que pagaram um dividendo acima de 10% nos últimos 12 meses. Um yield acima de 10%, alguns muito altos, outros não chegam a tanto assim, mas pelo menos pagam acima de 10%, que é um resultado muito satisfatório e considerado excelente para se receber dividendos em uma carteira. Lembrando que nada nesse vídeo vai ser uma recomendação de compra, manutenção ou venda desses ativos, é apenas um vídeo de interesse informativo. E a primeira ação da nossa lista é a EPAR, a Ambipar. A empresa pagou de dividendo mais de 24%, 24,9% de yield dos últimos 12 meses. Olhando os números da empresa, para a gente entender como ela distribuiu tanto dividendo, a gente vê que a empresa não é tão interessante assim e certamente se deve a algum tipo de distribuição não recorrente e não se deve aos resultados que a empresa está gerando, porque seus números e indicadores são extremamente negativos. Olhando o balanço da empresa, a gente vê que não tem números interessantes, todos os indicadores estão no vermelho, desde a margem bruta até o ROIC da empresa. A gente vê também que ela tem um caixa de 5 milhões de reais, é uma empresa pequena, dada a proporção das empresas na Bolsa de Valores. Ela deu um resultado positivo nos últimos 12 meses, de mais de 6 milhões de reais, mas infelizmente o EBITDA dela é negativo, mostrando que a sua operação em si não é positiva. Então a empresa não está distribuindo porque ela está indo muito bem, gerando resultados, ela está distribuindo por um fator não recorrente. Então não é muito bom você ter numa carteira uma empresa que volta e meia distribui dividendo por algum fator que você nem sabe o porquê e que depois para simplesmente de pagar dividendos. Então, olhando essa empresa, a gente vê que não é tão interessante assim. Vamos ver se as próximas serão mais legais. E a próxima empresa da nossa lista é a Sondotecnica, a Sonde 5, estando R$ 36,40 no momento que eu gravo esse vídeo, muito perto da sua mínima das últimas 52 semanas. A empresa também não tem um valor de mercado tão grande e é bem fora do radar a empresa. Ela tem apenas 89 milhões de valor de mercado, um valor bem baixo se comparado com a maioria das ações. Porém, os seus números, diferentes da empresa anterior, são muito interessantes e muito redondinhos. Para você ter uma ideia, o ROIC da empresa é de mais de 33%. Ou seja, o retorno sobre os investimentos que são feitos na empresa passa dos 30%. Todos os outros indicadores são bem positivos. Ela tem um PL baixo de 7, um PVP de 1,50, não tem dívidas, tem um caixa de mais de 30 milhões, gerou lucro nos últimos 12 meses de mais de 11 milhões de reais e distribuiu 13,9% de proventos. Então a empresa está muito redondinha, é uma empresa fora do radar, porém com números interessantíssimos. E a próxima empresa da nossa lista é a Odontoprev, ODPV3, uma empresa considerada de altíssima qualidade pela maioria dos participantes de mercado. A empresa está próxima da sua mínima das últimas 52 semanas, porém é uma empresa muito querida pela maioria dos investidores, dados seus indicadores que são muito positivos. O PL dela é de apenas 10. Seus outros indicadores, desde a margem bruta até o ROI, são muito positivos. Para você ter uma ideia, ela tem um ROIC de 39% e um ROI de mais de 43%. Números extremamente altos se comparados com a maioria das empresas listadas na Bolsa de Valores. E ela tem um yield incrível de mais de 13% nos últimos 12 meses. 13,6% para ser mais específico. A empresa não tem dívida, tem um caixa de mais de 374 milhões de reais e lucrou 114 milhões de reais nos últimos 3 meses e mais de 539 milhões de reais nos últimos 12 meses, mostrando que é uma empresa realmente de altíssima qualidade e a maioria das pessoas que investem nela não sofrem grandes oscilações. Mesmo que a empresa caia de preço, a gente não vê grandes variações, ela não dispara muito de preço e também não cai muito, dando grandes sustos aos investidores. Olhando a cotação da empresa no longo prazo, a gente vê que não tem grandes oscilações. A empresa sempre está oscilando entre os R$ 9, 10, às vezes chegou
numa máxima de R$18, mas a gente não vê aquelas variações brutas como acontece em outras empresas small caps que caem 60%, 70%, depois sobem 100%, 200%. A gente não vê esse tipo de movimentação na Odontoprev. E a próxima empresa da nossa lista é pouco falada, é o Banese, BGIP4, custando R$25 no momento que eu gravo esse vídeo. Seus números são interessantes, tem um ROI positivo e distribuiu mais de 12% de dividendo nos últimos 12 meses, 12,9%. Seu PL está bem baixo, de menos de 4, 3,33, PVP de apenas 0,60 e a empresa está gerando resultados muito interessantes. Ela lucrou R$40 milhões nos últimos 3 meses e mais de R$146 milhões nos últimos 12 meses. Considerando que a empresa tem um valor de mercado de R$488 milhões, ela simplesmente lucrou R$146 milhões nos últimos 12 meses. Dada a proporção da empresa, é um resultado muito alto. E a próxima empresa da nossa lista, uma empresa pouco falada também, é a companhia Habitasul, HBTS5, uma empresa que eu dificilmente vejo algumas pessoas falando. Seu PL é extremamente reduzido, parece até que está bugado aqui os seus indicadores. PL de apenas 1,40, PVP de 0,37, números de empresa falida. Porém, seus indicadores são muito positivos, parece que tem até algum tipo de pegadinha ou um value trap nessa empresa, porque seus números são muito bons. Margem bruta de mais de 76%, margem EBITDA de 52%, margem líquida de 55%, ROIC de 11% e ROI de 26%. Parece algo estranho para uma empresa com números e valuations tão depreciados. Dividend yield de 11%. A empresa, agora a gente já começa a ver um ponto um pouco negativo aqui. Uma disponibilidade de caixa de R$23 milhões para uma dívida de mais de R$229 milhões. Quem sabe seja este fator a alavancagem da empresa que está assustando os investidores. Infelizmente, ela deu prejuízo de R$3 milhões nos últimos 3 meses, porém lucrou mais de R$179 milhões nos últimos 12 meses. Quem sabe todos esses números depreciados seja o mercado visualizando um cenário mais negativo daqui para frente para a empresa. E a próxima empresa da nossa lista é outra empresa de altíssima qualidade, a Fleury FLRY3. A empresa chegou a uma mínima de 10,64 nas últimas 52 semanas, um preço que levou muito tempo para chegar novamente. Hoje ela ainda está perto das mínimas, mas já subiu um pouquinho, custando R$11,01. A empresa tem um PL de 9 e um PVP de 1,14. Números e indicadores extremamente positivos em todos os critérios e um yield interessante de mais de 10,6% nos últimos 12 meses. A empresa tem um incrível caixa de mais de 2 bilhões para uma dívida líquida de 3. Lucrou R$83 milhões nos últimos 3 meses e mais de R$616 milhões nos últimos 12 meses. Olhando a cotação da empresa, a gente vê que fazia tempo que ela não chegava num preço tão baixo. A empresa valia bem pouco até 2016, 6,88, até que simplesmente disparou de preço com a queda nos DI, subindo mais de 300%. Ficou um tempo oscilando entre os mesmos preços de sempre, até que de 2021 para frente ela seguiu ladeira abaixo, acumulando uma queda de mais de 55% de lá para frente, e hoje valendo bem menos do que valia no passado, porém seus números continuam interessantes ou até melhores que no passado, se tratando de fundamentos. E a próxima empresa da nossa lista é a Melnick, a Melk 3, custando R$3,80 no momento que eu gravo esse vídeo. Indicadores positivos em todos os critérios, PL 9,42 e PVP de 0,65. Números bem baratos para uma empresa que não tem dívida. Tem mais de R$500 milhões de caixa e uma dívida de apenas 300 milhões, sobrando mais de R$168 milhões. A empresa lucrou R$35 milhões nos últimos 3 meses e mais de R$83 milhões nos últimos 12 meses. Uma empresa interessante que pagou um yield de 10,5%. E a próxima empresa da nossa lista é a Monteiro Aranha, Moar 3, custando incríveis R$ 425,99 por ação, devido ao fato da empresa não fazer splits para reduzir o preço da ação e aumentar a quantidade de ações em circulação.
Então, devido a esse movimento não ter sido feito, a cotação da empresa é extremamente alta e bem inacessível para a maioria dos investidores pessoa física pequenos da Bolsa. A empresa tem um PL altíssimo de 71, só que distribuiu um dividendo de mais de 10%, 10,1%. Caixa de mais de 1,5 milhões para uma dívida de apenas 673, sobrando 838 milhões de reais. A empresa não gera EBITDA positivo. Nos últimos 3 meses tem um EBITDA de menos 6,9 milhões e menos 25 milhões nos últimos 12 meses. Ou seja, não está gerando tantos resultados assim. Porém, vendo o lucro da empresa, gerou 65 milhões de reais nos últimos 3 meses e mais de 72 milhões nos últimos 12 meses. E a próxima empresa da nossa lista é a Mitre, MTRE3, custando apenas R$ 3,14 no momento que eu gravo esse vídeo, PL de 6,75 e PVP de 0,33. A empresa tem uma distribuição de dividendos de mais de 12% nos últimos 12 meses, 12,5% para ser mais exato. A empresa tem um caixa de 236 milhões, dívida líquida de 389, lucrou 18 milhões de reais nos últimos 3 meses e mais de 49 milhões de reais nos últimos 12 meses. E a última ação da nossa lista é BSLI3, a BRB. A empresa tem um PL de 15,69 e um PVP de 0,98. Porém, distribuiu um dividendo de mais de 60%. Certamente a empresa que mais distribuiu nessa lista, 64,0% de distribuição de dividendos nos últimos 12 meses. A empresa lucrou 85 milhões de reais nos últimos 3 meses e mais de 179 milhões de reais nos últimos 12 meses. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixe o seu like. E se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.